É o seguinte, a gente tem que ir pro break, vai. É favoritaço o Flamengo contra o Grêmio, O Flamengo é favorito, e não é porque eu sou o talismã da nação e advogado de São Paulo. O Flamengo é favorito. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo nessa quarta-feira vai enfrentar o Grêmio, né, pela Copa do Brasil. Jogo de ida na Arena do Grêmio. Vai ser um jogo, espero que seja um jogo super bom aí, um bom desempenho do Flamengo. E ainda tem a dúvida pelo lado do Grêmio, né, se o Luizito Soares joga ou não joga. Pra mim, espero que não joga. Mas se jogar, o Léo Pereira está esperando ele para colocar o Soares no bolso, né. Davi Luiz e Léo Pereira, o Soares vai ficar no bolso dos dois. Se jogar, se não jogar, melhor que poupa o nosso zagueiro, né? Mas é isso aí, vambora para mais um vídeo aí, né? Brincadeiras à parte, mas o Luizito é um atacante fenomenal. Se não jogar, melhor ainda. Mas se jogar, Léo Pereira, bolso e acaba o jogo, né? Vambora para mais um vídeo aí, vai deixando seu like. E aquilo, o Flamengo, a gente vê o Flamengo jogando Copas e o Flamengo jogando Brasileirão. A gente percebe nitidamente que são desempenhos distintos. Espero que continue assim, né? O Flamengo volta a desempenhar um bom futebol agora que o jogo é Copa do Brasil. Então é isso aí, vamos embora pro vídeo. O like aí, galera, bastante importante. Palpite ainda tá muito cedinho, né? Mas eu vou deixando meu palpite aqui. 2-0 Flamengo, lá na Arena do Grêmio, 2-0 meu palpite. E vamos embora para os vídeos aí. Vambora? Bora. Crédito ESPN no Brasil. Tá faltando aí, do meio pra frente, não deu tempo. Não, a gente já volta já nesse assunto, segura aí. E você participa. Fala o número aí, Pedro Ivo. Falando de Flamengo e Grêmio, que é jogo de amanhã. E aí temos uma peça aí que pode ser fundamental, para um lado ou para o outro. Se ela jogar, se ela não jogar. Luizito. É. Pô, vem cá, dá para ficar sem Luizito no jogo contra o Flamengo? Bom, Até onde eu sei, o Grêmio ainda paga o salário dele. Ele ainda é atleta do Flamengo. Não, do Grêmio. Do Grêmio, perdão. Sob contrato. Tá sob contrato, né? Tá lá ainda. Por que não jogar? Dores no joelho, seria a desculpa perfeita. Mas a informação que eu tenho, eu falei ontem aqui, que ele deve jogar essa partida. Deve sair do Grêmio, mas deve jogar essa partida. Tem que jogar. Ora. ontem o Djalminha, no resenha da rodada, falou um negócio que eu fiquei pensativo. Se você trabalhasse no Grêmio e sentisse essa pressão que ele tá fazendo, porque querendo ou não, é uma novela que tá perdurando por muito tempo aí, se ele vai ou não para os Estados Unidos. Você ia querer contar com um cara que não tá com a cabeça num jogo tão importante quanto Flamengo e Grêmio? Apesar de ser o Soares. Mas é engraçado, essa história já não vem há algum tempo? Já. Vem, não vem? Ele tem demonstrado, quando ele atua, ele tem demonstrado que tá com a cabeça em outro lugar? Mas o que virou, o que escalou essa história do final da semana passada para cá, com duas entrevistas do Renato, eu acho que... Bastante. E as informações, até os colegas que acompanham o dia a dia vai crescendo, Grêmio, né? trazendo o que tem sido o vestiário do Grêmio, eu acho que é uma reflexão justa que E quando o time joga contra o Galo, bem, sem ele, são várias coisas que a gente pode pontuar jogou bem aqui. sem ele contra o Galo. Contra o Flamengo é uma outra conversa. Sim. E é mata-mata. E aí? Mas aí você paga para ver? Então, essa é a pergunta. Eu acho que é o tal do copo. Quem não quer ter o Soares em campo num jogo desse? Agora, quem é que sabe a realidade dentro Até uma do vestiário? despedida do Soares. E acho que o Renato ele pode ter mil defesas. A gente volta e meia fala, questiona, comportamento, como rebate, como foge de alguns assuntos, o que não quer falar ou fazer. Agora, ele conhece muito mais o vestiário e o Grêmio do que o Soares. Sem dúvida. E aí eu acho que talvez esteja na mão de uma pessoa com muito conhecimento entender qual seria o ônus de ter o Soares em campo ou não. Não acho que o Renato dobraria uma aposta errada. A Perfeito. gente fica aqui para pagar para ver, pagar para entender. Acho que o Renato sabe até onde dá para esticar essa corda. E o Renato começa a esticar essa corda. A postura muda. A diretoria não fala, o Soares não fala. As informações, elas são Renato desencontradas. mostra O Renato Tá incomodado, é quase que o porta-voz. O Renato é quase que o porta-voz. Ele esclarece o assunto. Isso aí que está saindo tem sim. Essa novela precisa acabar até o dia 2, sim. Se não acabar por lá, quem vai acabar com a novela que sou eu. E aí no time, Perfeito. como quem é. Eu vou resolver se vai jogar ou não. E eu vou utilizar, e o Renato fala em outras palavras, que eu vou utilizar quando ele estiver aqui, quando estiver com a cabeça aqui. Então acho que o Renato talvez nos dê melhor essa resposta, se dá ou não para contar com ele. Mas a reflexão que o Djalma traz, e aí junto com o que o Bubu trazia aqui ontem, acho que minimamente deve ter alguma condição de você utilizá-lo. Porque também não é que esse time vai girar na mesma rotação sem o Soares. Não gira. Então, é diferente, né? E não é uma contratação que não demonstrou nada. Pelo contrário. Pelo contrário. Né? Pelo contrário. Por isso que a gente está tendo esse debate aqui para um jogo tão importante. Se ele não tivesse atuado da forma que a gente esperava, ele já estava lá. O Grêmio não ia fazer essa força. É perfil dele. Questão de ser uruguaio, mas muito dele. Ele é muito competitivo. Ele é um cara vitorioso, ele não gosta de perder.
Quando ele joga, ele entra e não brinca. Entendeu? Isso em qualquer lance. Eu lembro, eu comentei um jogo da Premier League, o que ele cava pênalti, o que ele reclama com o juiz, o que ele enxui. Assim, ele não gosta de perder uma jogada. Aquele cara é ultra competitivo. Então, todo mundo tem certeza, e o Renato sabe disso. Ele jogando, ele vai jogar o máximo. Ainda se for mesmo uma despedida dele, como parece que vai ser, para se despedir, para sair por cima, para mostrar, olha, entreguei legal, não sei o que e tal. Ele tem conhecimento do tamanho do adversário, da rivalidade que tem, né, da importância que ele tem para esse jogo. É só ele ligar, falar para o Renato, vou para o jogo, ele vai para o jogo. Algumas vezes, eles têm um bom contato. O Renato, normalmente, as pessoas falam dele, taticamente não é muita coisa e tal, mas o Renato, ele conversa muito com os jogadores. Jogadores que não são do Grêmio. Para gerir esse tipo de problema, acho que talvez seja a pessoa o ideal. Soares, quando estava começando a negociar com o Grêmio, o Renato foi falar com ele. Pô, vem pra cá, convenceu, seduziu, que nem ele fez com o Diego Tardelli, com tantos jogadores, entendeu? Então o Renato tem uma relação muito franca, muito próxima, parceira dos jogadores. Então o Soares fala assim, cara, eu não tô legal, ele não vai. Se ele falar, eu tô bem, eu vou pro jogo, vamos ganhar, vamos classificar, vamos não sei o quê, o Renato vai colocar ele com toda a confiança. E é isso que o torcedor mais quer ouvir, né? Então, por exemplo, até onde eu sei, no momento, não é o Soares diretamente está negociando a saída. Tem todo empresário, não sei o quê. Mas é uma diferença de 5 milhões de dólares. O Grêmio quer tipo 20 milhões de dólares para liberar o Soares e já chegaram na casa de 15 milhões. Então ainda tem algumas arestas ali. E aí tem esse jogo ultra importante, né, que o Grêmio precisa fazer o resultado, né, contra um adversário que é muito qualificado, mas que não tem, acho que um jogador do tamanho do Soares, com a história. O Flamengo tem muito mais jogadores desequilibrantes do que o Grêmio. Mas o Grêmio tem um jogador que tem uma história europeia de sucesso. Digamos que o maior jogador em campo amanhã seria o Soares. O Soares. É isso. E ele pode fazer a diferença. Lances que ele fez aqui que não foram gols, bola na trave, chute do meio campo que não entrou. Coisa que você fala, cara, ele é muito acima da média aqui. Ele é muito acima. Do jeito que ele tá, veterano, com o joelho todo baleado, não sei o quê. Olha o que ele tem feito, entendeu? Então, para um jogo, ele pode desequilibrar, pode ter confronto. E o Soares, o Renato pode ser tudo, mas o Renato não é burro. Ele tem uma arma dessa na mão, para um jogo como esse, sabendo do poderio do adversário, ele não, se tiver a chance de usar, ele falar, meu joelho tá bem, vamos lá, vamos fechar, vamos juntar aqui, não sei o quê, e vai. E vai contaminar o vestiário, se tiver jogador lá de biquinho, lá, não sei o quê, porque... E tem outros fatores. O Bitelo tá indo pro Arsenal. Eu falei aqui ontem ainda. Sim. O Bitelo tá perdendo o Bitelo também. O Bitelo, porque vai pro Arsenal. Eu até não vou olhar o celular aqui não, mas a informação... Olha, pô! Olha. Dá uma checada aí, tem informação. Checada não, essa informação. Vamos lá de novo. Quando é informação, quando é uma coisa relevante, que vai ajudar no debate, aí você usa. Então, quando você ficar de mimimi no Twitter... O Arsenal que é agora, o Bitelo. O Bitelo no Arsenal... 8 milhões de euros. O Grêmio estava querendo mais de 10, vai ficar com 8. Ele não tem toda a porcentagem de jogador. Negociação encaminhando. O Arsenal que agora, o Grêmio quer entregar só no fim do ano. Eu falei aqui de vários, eu falei do Vina, né, tal. Então o Grêmio pegando o Luan, mas está meio que se enfraquecendo. Então a gente já sabe pegando o Luan também não chega a chamar de reforço, né, Bubu? Então, falei, tá pegando o joga Luan bola em alto nível, e se enfraquecendo com peças importantes, né? Soares, Vina, Bitelo, não sei se agora ou não. E o Grêmio, historicamente, e o Renato, historicamente, são muito de Copa. Então, esse jogo é gigante. O Soares, quando acertou com o Renato, já foi mirando muito Copa. Ganhar campeonato estadual, que mata-mata aqui, e ser soberano sobre o rival, como tem sido. Copa do Brasil, a gente tá nessa parada, não tem competição internacional. Mas pegou um time que o Renato, normalmente, no retrospecto, então, não vai tão bem, fora de casa, né? em jogo do Brasileiro, o Soares ia só de vez em quando, ainda mais quando ficaram claras as dores no joelho dele. Então, foi para um jogo como esse que o Grêmio investiu, fez um esforço, o Renato, todo mundo, para trazer o Soares. E talvez tenha sido para jogos como esse que o Soares também topou essa ideia. E aí, num jogo como esse, não joga. Não tá indo embora. Não tem cabimento. Então, assim, o Soares ainda é jogador do Grêmio, ele ainda não saiu, como eu falei aqui, tem uma negociação em andamento, né? Há um desconforto interno. O clima não tá tão legal pro Soares, porque ele já... tem hora que ele quer, hora não quer, bababá. O jogo amanhã é em Grêmio, certo? Exatamente. Então, como a torcida receberá Soares dentro de campo? Eu acho que se não vai pro jogo... A torcida não vai ser contraproducente pro jogo de amanhã, né? Mas se não vai pro jogo, não vai. Vai ter chadeira, ficar chateado, aborrecido que ajuda e tal. pra caramba, é bola na rede. Então. Fica em paz. Dá pra resolver.
Você acha que o torcedor fica... Amanhã o Grêmio vence o Flamengo? E outra coisa... Gol do Soares. A gente tá falando também de um confronto, se você para, o Renato está observando isso. Você está falando de um time que, pelo retrospecto de últimas semanas, últimos meses, o Flamengo se abre muito para o tipo de jogo que o Soares gosta. Muito. Você vai abrir mão de ter essa peça para poder matar ou espetar ou dificultar um adversário que, em tese, pode ser superior a você numa partida ou no confronto? Eu acho que vale a reflexão, eu acho que é preciso entender exatamente. Acho que o Renato é capaz de gerir o tamanho do problema, o Renato tem tamanho para gerir isso, para sentar Você jogar, até falou, talvez seja o cara ideal, né, para levar isso. Tem, mas assim, precisa ter algo muito deteriorado do ponto de vista de ambiente para você abrir mão. E a notícia que o Vila Sante pode chegar, você fica mais forte, para um dos principais jogadores da meiuca ali do Grêmio na temporada, e você ter um Soares, é um mata-mata contra o Flamengo. Bota em campo, conversa, para, depois bate a porta, a gente resolve, vê o que vai ser. Vamos até dia 2 tentar entender o que vai ser o final dessa novela. Porque ele não joga na volta, né? O confronto da volta não tem mais novela, vai estar resolvido. Não tem mais novela, vai estar acertado. Parada. A gente está falando bom dia pra ruim, 16. Né? Dia 16. Uma quarta-feira. Semana que vem fecha a janela. Então, acho que tendo capacidade do Renato ele tem para administrar, ele vai abrir mão do Soares. Pois é. Põe em campo, conversa e põe em campo. Tô falando sério. Mas é isso mesmo. É o que dá para fazer no momento. É lógico. Mas vai muito da vontade dele, né? Vale, a cabeça precisa estar no confronto. Eu acho que né? tudo conspira favoravelmente para isso. Uma dúvida, Bubu, porque você, até conversando com o pessoal lá do Sul, a decisão do Soares ir a campo amanhã, ela é muito mais um pedido do Renato ou o Soares cedendo e se dirigindo ao Renato para falar que vai jogar? Eu acho que é claro que quem toma a decisão, quem Sim, escala é o Renato. Parte de quem? Mas eu acho que a palavra do Soares é fundamental. Parte dele é movimento, então? Tem sido assim. Tem jogo, o Renato fica esperando o feedback, o retorno do Soares. Soares, como é que tá? O joelho tá doendo. Esse jogo eu não jogo. Entendeu? Já tem toda a questão então, também do campo sintético Soares, que ele não jogou, às vezes nem viaja, né? Tem todo o entorno. O Soares se exclui de alguns jogos. Não tô legal, tá doendo, não jogo. Beleza, o Renato não faz problema, não vai viajar tal dia, não vai jogar tal jogo. Mas o tal. Soares jogou bastante, gente. Jogou, principalmente no início. Mas ele tem noção do calendário, das competições, os jogos que são mais importantes, e ele sabe do tamanho desse confronto, do contexto e tal. Então, se tiver que, dorzinha, não sei o quê, o Soares também é capaz de, por um jogo como esse, eu vou lá. Ele já aguentou em outros jogos, então, contra o Bahia, por exemplo. exemplo. Ele chegando e falou, Renato, é o seguinte, tô aqui com vocês, vou correr que nem louco, pra mim é o último jogo da minha carreira esse aqui, eu vou me matar em campo e tal, pode me botar aqui, eu tô com dor ou não tô com dor, eu vou jogar o que eu puder aqui pra ganhar esse jogo do Flamengo. O Renato, beleza, amigão, vamos lá, tá escalado. Pronto. A palavra do Soares vai ser fundamental. O Renato tá, pelo menos até o dia 2, o Renato tá nessa daí. O que o Soares me passar de retorno, de feedback, de expectativa para o jogo, eu escalo ele. Grêmio e Flamengo é um confronto. A gente está falando de São Paulo e Corinthians, a gente estava dando um favoritismo para o São Paulo, o Bubu entende que o Corinthians não é assim também e tal, mas também a gente dando favoritismo bem de leve, tá? Tem uma vantagem ali para o São Paulo. Esse confronto aqui está mais desequilibrado, principalmente se você tirar o Soares? Cara, um pouco, mas ao mesmo tempo, assim, hoje a gente está fazendo mata-mata de Corinthians e São Paulo. Amanhã, eu não sei se o nosso querido Silvani também vai propor alguma coisa para Grêmio e Flamengo, mas eu queria salientar o trabalho do Renato, cara. Porque se a gente fizesse um cara a cara entre Grêmio e Flamengo... Eu acho que esse confronto é mais equilibrado. Você acha mais equilibrado do que São Paulo e Corinthians? Flamengo e Grêmio é mais equilibrado que São Paulo e Corinthians? Eu acho o Grêmio e Flamengo, neste momento, com potencial de ser... Coletivamente, sim. Por que não seria? Qual o cenário? Qual é a garantia que você tem que o Flamengo, em tese, imagino, é superior ao Grêmio? O Flamengo tem pra mim, o melhor elenco da América. Tudo bem, e a irregularidade? E aí, o que ele está fazendo com esse elenco recentemente? Não, mas assim, você não sabe qual Flamengo há uma discussão sobre o Flamengo, alguns jogadores do Flamengo, que não é de hoje, não é da era São Paulo, que escolhem jogos. O que eu tô falando pro Grêmio, que o Grêmio localiza na Copa do Brasil, o Renato localiza na Copa do Brasil, a grande vitrine, a grande competição, jogadores do Flamengo também. Os caras são acostumados a ganhar a Copa. Ganharam a temporada passada, assim, pode não ser tão brilhante, ganharam a Libertadores e a Copa do Brasil. Você fala tanto histórico. E o copeiro Grêmio, que tem jogado um bom futebol, que tem bom trabalho do Renato... E aí, tinha aí o Flamengo do Jorge Jesus meteu 5-1, não foi isso? Calma aí, não foi? Não foi 5? O que jogava o time de 2019 que não joga mas agora. Muitos dos jogadores que causaram estrago danado no Grêmio, e a diferença na época já era economicamente e tecnicamente grande, ainda existe. Você viu o Flamengo e América Mineiro? Eles todos em campo?
Gerson, Arrascaeta, Bruno, Gabigol, Os 5, né? Everton, você viu? Ah, mas assim, não dá pra pegar 2019, 5 a 1. e usar de exemplo. A diferença, o Flamengo não tá tão bem claro como estava em 2019, mas ainda a diferença técnica de jogadores, ainda pra mim é muito grande. Então, é do Flamengo, não é contra o Grêmio, é contra qualquer outro. Pelo Flamengo tá longe do teto, o teto dele eu acho que é disparado o maior da América do Sul. Pelo Flamengo tá longe desse teto. E pelo Flamengo e pelo Grêmio ter uma condição de trabalhar, de igualar, eu não consigo dizer que esse confronto está desequilibrado. O Flamengo, mesmo sem bater no teto, ganhou a Libertadores. O São Paulo tem trabalho. O Corinthians, para mim, tem um não trabalho. É a diferença. O Flamengo, para mim, ele tem comportamentos que oscilam. Seja em Copa, seja numa situação de brasileiro, do jogo que a gente viu contra o América Mineiro no final de semana. Só que, assim, não é um trabalho consolidado de São Paulo. E o Grêmio tem. E o Grêmio tem trabalho. O Grêmio tem. Então, assim, esse trabalho do Flamengo que não explode no teto ainda, e o Grêmio que tenta ali, mesmo com o elenco muito abaixo do ponto de vista de valores individuais, eu acho que a coisa fica equilibrada, Bubu. Jogar lá dentro é difícil. Eu respeito Você sua pode ter opinião, Soares você é amanhã. meu colega, meu companheiro de profissão, embora seja meu rival, meu grande opositor e antagonista. Que rival. Mas faz parte aqui, né? A situação e a oposição. Mas, Você é qual? pra mim, ainda tem uma vantagem. E o Renato sabe disso. Aquele discurso velho do Renato, se me derem um time com 200 milhões... Era o Flamengo na época, né? O Flamengo. E aí, Flamengo do Jesus. Aí não tem nem brincadeira. Ele assumiu o Flamengo e acabou não sendo campeão, né? Depois, né? Aliás, ele deu mais uma... Você acha o Flamengo muito Mais um favorito carinho no nesse Flamengo. confronto? Eu só li a manchete, não li o título, porque ele teria dado uma Isso é um declaração... problema, Renato, hein? Só lê a manchete. que o Renato toparia voltar pro Grêmio. Mas quem não gostaria de voltar para o Flamengo um dia? Né? Se eu estiver errado, alguém me Mas lendo corrija. manchete, você vai falar isso do Dorival também. Então vamos lá, Talismã, porque é o seguinte, O a Dorival gente tem que ir falou pro break, algo vai. parecido. É favoritaço o Flamengo contra o O Grêmio, Flamengo é é isso? favorito. E não é porque eu sou o talismã da nação e advogado de São Paulo. O Flamengo é favorito. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo, né? Como o Rodrigo Bueno disse, né? O Flamengo é favorito. É aquilo, se a gente for analisar os últimos jogos do Flamengo, os últimos desempenhos do Flamengo dentro de campo, é difícil a gente colocar o Flamengo como favorito nesse jogo, né? Pelo desempenho dentro de campo, né? Mas se a gente for pegar um outro olhar pelos jogadores que o Flamengo tem, pelo elenco que o Flamengo tem, a gente sempre vai colocar o Flamengo como favorito, né, em qualquer competição contra qualquer adversário. Só que o futebol não é feito assim, né? O futebol é 11 contra 11 dentro de campo, 90 minutos jogados. E esses 90 minutos jogados do Flamengo nos últimos jogos não dá aquela sensação de o Flamengo ser favorito. Ainda tem a situação do Soares se joga ou não joga, tem essa dúvida, mas como o Rodrigo Bueno disse, talvez ele joga sim. Eu acho que ele deve jogar sim, porque é um jogo importante. Então eu acho que tenho certeza, mesmo ele tiver mesmo se ele tiver com dor no joelho, eu acho que ele vai jogar sim. É aquilo, o favoritismo do Flamengo está atrelado muito à qualidade técnica dos seus jogadores, né? A não o desempenho, né? Porque se a gente atrelar a qualidade técnica dos jogadores do Flamengo e o desempenho dentro de campo, não dá para nenhuma equipe do futebol da América do Sul, né? Mas é aquilo, o trabalho de São Paulo é instável ainda, é um trabalho de médio a longo prazo. O Flamengo ainda, na minha visão, ainda vai oscilar muito nessa temporada, até o São Paulo, com o tempo, né, conseguir implementar o seu estilo de jogo nesse Flamengo, né? E a gente tem uma sensação de 2019, né, que com esse elenco que o Flamengo tem, a gente sempre tenta resgatar o futebol de 2019. A gente sempre tem essa sensação. Pela qualidade técnica que o Flamengo tem e o orçamento, né, bilionário que o Flamengo consegue ter todo ano agora, né? Então aquilo, a gente sempre vai estar atrelado a 2019. E 2019 passou, acho que a gente não vai conseguir retornar. E o São Paulo está tentando fazer esse time jogar de outra maneira que não consiga lembrar o JJ, né? E a gente vai lembrar, né, que o Flamengo de 2019 foi no período de 6 meses quando ele chegou. A gente não tinha garantia se o JJ conseguiria fazer isso por mais tempo. A gente não tem garantia, mas o que a gente tem é que aquele elenco de 2019 foi extraordinário, né? Mas é isso aí. Soares, joga ou não joga? Vai fazer diferença para o favoritismo do Grêmio jogando em casa ou não? Ou o favoritismo do Flamengo aumentar? A gente não sabe, a gente só vai saber quando tiver a hora do jogo, né? Mas é aquilo. Obviamente, pelo desempenho do Flamengo, a gente pode dizer que o Flamengo escolhe Copas para poder jogar nessas
jogo de Copas e acaba largando o Brasileirão, a gente pode dizer sim que o Flamengo tem um ligeiro favoritismo, bem pouco mesmo, ali 51% a 49%. Mas aquilo, mas espero que seja um jogo bom de assistir e o Flamengo consiga levar melhor, né? Principalmente fazer um bom jogo e ter um bom desempenho, né? O Flamengo vai ter o Gerson suspenso por cartão vermelho e o Pulgar lesionado ainda. E o Mateuzinho ainda em processo de transição ainda para voltar a jogar. É isso aí e tamo junto.